Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Ivanildo Carvalho, da Universidade Federal de Pernambuco. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Alexander Cavalcante Valença. Sou professor da Rede Municipal de Ensino do Jaboatão dos Guararapes e do grupo Aya Sankofa, da UFPE. Estamos aqui para apresentar um trabalho que foi uma atividade que expressa uma experiência pedagógica que desenvolvemos a partir, inclusive, das discussões do grupo Aya Sankofa, que é o grupo de estudos afrocentrados e decoloniais em educação matemática da Universidade Federal de Pernambuco, da qual sou pesquisador, liderado pelo professor Ivanildo Carvalho, em que a gente desenvolve discussões afrocentradas e afrodiaspóricas sobre o uso de artefatos, inclusive culturais, na matemática. Aqui vamos apresentar a experiência da sombrinha de frevo. Né? O nosso trabalho tem o título de Frevo, Frever, Ferver, Axé Pernambucano e Ancestralidade Afrodiaspórica, né? No ensino da matemática, na educação básica. Então, essa é uma foto aí que eu tirei na trabalho num congresso latino-americano de etnomatemática, quando eu troquei a sombrinha de frevo por outro artefato cultural de outro país, que foi lá do Equador, e outro foi do Chile. Pode passar. E aí, a trabalho ideia de utilizar, né, a sombrinha do frevo, porque o frevo, né, é um dos grandes patrimônios, né, afro-brasileiros e patrimônio nosso aqui de Pernambuco, né, a nossa grande manifestação cultural, e a sombrinha é a grande representante dessa manifestação afrodiaspórica, né? E aí o professor Alexander, a partir, né, dessa simbologia da sombrinha do frevo, leva para a sala de aula, né, da educação básica essa discussão. E aí articula com alguns conceitos da geometria, né? Com relação à sombrinha do frevo, né, assim, é uma presença marcante no nosso carnaval, né? Porém, extrapola, né, o ciclo carnavalesco, tá? Mas, assim, e com essa simbologia, né, com esse artefato, né, afro-brasileiro, né, do nosso estado aqui de Pernambuco, a gente percebe aí um forte potencial de toda a ancestralidade, de todo o legado cultural afro-brasileiro. Bem, como o professor falou, Ivanildo, né, representa muita coisa o frevo de Pernambuco. Inclusive, lá nesse segundo slide, a gente apresentou algumas fotos que umas são de um bloco de carnaval de uma comunidade quilombola, onde eu já tive oportunidade de desenvolver uma pesquisa e lecionar, né, comunidade de povoação São Lourenço, que tem aí o Quilombolas na Folia, que é um bloco que tem há mais de 10 anos na comunidade, e essa é a sombrinha de frevo que está exposta no museu aqui do frevo, que é chamado Passo do Frevo, né, que é, bem dizer, um centro de valorização do patrimônio cultural que o frevo é reconsiderado pela Unesco desde 2012. Pode passar. Antes de começar, assim, o frevo ele é de origem afrodiaspórica, principalmente porque ele veio da capoeira, né? Inclusive eu coloco o frevo como filho legítimo da capoeira. E o trabalho se desenvolveu em turmas do 8º e 9º ano do ensino fundamental, de uma escola a qual eu leciono, lá em Jaboatão dos Guararapes, que é um município aqui da região metropolitana do Recife, né? Nessa escola, a gente introduziu essa discussão no carnaval, né, para estimular essa discussão a partir dessa temática e dessa vivência, né, a partir da próprio formato da sombrinha. A sombrinha de frevo, que é o artefato de equilíbrio do passista, né, que era usado antigamente, inclusive, para enganar na hora dos blocos se encontrarem, para parecer um transeúnte, mas na realidade é dois capoeiristas disputando o jogo de capoeira de um bloco contra o outro. Ele tem uma característica de ser se você planificar numa folha de papel, um octógono, né? Um polígono de 8 lados. Foi isso que eu comecei a desenvolver com os meus estudantes, né? A partir da circunferência, a gente desenhou a circunferência, na circunferência a gente dividiu em 8 partes iguais, e aí desenhou o octógono a partir de grupos, né? Divididos em grupos na sala de aula, e eles mesmos montaram. Aí vocês estão vendo a construção do octógono pelos estudantes aí,
os instrumentos, régua, tinha um compasso, tinha outros materiais de suporte, e aí colorir, né? Porque um dos aspectos da sombrinha de frevo é o colorido. Pode passar. A gente dividiu em 3 etapas esse trabalho, né? Assim, a primeira etapa foi apresentar o frevo em si, como não somente uma manifestação carnavalesca de ritmo, de folia, vamos dizer assim, inclusive que na Bahia influenciou muito os trios elétricos, né? Mas muito mais que isso, né? E eu mostrei a riqueza do patrimônio cultural que significa o frevo, né? Aí eu trouxe um vídeo, trouxe uma exposição toda, uma discussão que eles visualizaram. Depois disso, eu desenvolvi o trabalho deles desenhar a planificação da própria sombrinha de frevo, né? Trouxe uma sombrinha de frevo ao vivo e aí eles fizeram aquele processo que eu falei no slide anterior. Foi a segunda etapa, né? E a terceira e última etapa é eles mostrarem, né, as produções a partir de eles produziram, cada grupo produziu 2 tipos de sombrinha, né? Uma inteira e outra recortada em 8 pedacinhos, são 8 triângulos, para eles verificarem a composição da figura, né? Do polígono, né? E aí tem a ideia de superfície, de área, da composição, né? O próprio fracionamento da figura. Isso tudo foi explorado para depois a gente posteriormente usar em conteúdos matemáticos, como estudo dos polígonos, né? E a composição do polígono a partir de um triângulo, por exemplo. Então, foi esse aspecto que foi muito interessante nesse trabalho, né? É bom dizer que esse trabalho foi realizado em 2019, um mês antes de começar a pandemia, quer dizer, foram os últimos momentos presenciais que a gente desenvolveu um trabalho intenso, aproveitando o carnaval. Pode passar. E depois disso, a gente, né, desenvolveu toda uma discussão, né, para desmistificar, inclusive, o frevo, como simplesmente uma discussão somente do carnaval, né? Inclusive, foi até interessante, porque a gente levantou esse debate com alunos que são evangélicos, que tinham preconceito contra a própria manifestação do frevo, mas começaram a ver por outro lado, né, que para além de ser um produto carnavalesco, que é muito interessante, ele serve como um elemento de discussão da própria história do povo pernambucano, né? E aí eu trago um pouco as imagens do Passo do Frevo, né? Porque eu trouxe um pouco para eles lá na sala de aula, né? Trazendo a imagem de Dona Santa, que é uma grande rainha de maracatu em Pernambuco, aqui, que é outra manifestação aqui no nosso estado. Fotos, né, de carnavais antigos e de passistas antigos, e a própria sombrinha de frevo lá, que tem as sombrinhas mais antigas que tem. O frevo já tem mais de 100 anos. E é muito interessante, né, como ele surgiu de um movimento de resistência e de ancestralidade africana. Então, agradecemos aqui a oportunidade, eu, professor Ivanildo, estamos aí para dividir outras experiências com vocês. Muito obrigado. Obrigado. Viva o frevo! Viva o frevo!